Boa noite, está no ar mais um TV Com Debate, sendo transmitido ao vivo pelo canal 11 da NET, para a cidade de Santos. E você, que está em São Vicente e Praia Grande, também pode nos acompanhar pelo canal 11 no sistema digital ou pelo canal 18 no sistema analógico. E claro, desde já agradeço mais uma vez a sua audiência. E claro, a audiência da TV Com, principalmente do TV Com Debate, está cada vez maior. E vocês sabem, vocês mandem suas perguntas, os seus comentários para nós, porque eu nunca vou cansar de falar aqui. Vocês é que são responsáveis por esse programa, vocês é que fazem o nosso programa cada vez melhor. E para vocês participarem, já sabem, ligue para o 2138-4677, 2138-4677. E claro, não esqueci de vocês que estão também nos assistindo ao vivo pela internet, através do www.tvconsantos.com. E nesta noite de quinta-feira, dia 21 de novembro de 2013, temos aqui a presença do nosso grande amigo, eu não sei, o pessoal anda... Nelson, já vou te apresentar, Nelson Rodrigues, meu grande, fazendo boicote. Porque cada vez menos você participa comigo aqui, né, vai ficar lá com o Filete, com o Conde. Eu vou reclamar com a presidência da TV Com para que você cada vez mais venha aqui comigo. É um grande prazer. Nelson Rodrigues, a sua presença aqui no nosso programa. Uma boa noite. Boa noite, Manuel. Boa noite, Emerson. Boa noite, telespectador TV Com em Debate. Realmente não tem... Casualmente a gente tem vindo mais vezes com outros apresentadores, né? Nosso grande amigo Filete, um grande abraço aí para o Filete, que sempre acompanha o programa de casa, né? Ou da clínica, né? Ou da sim. Mas sempre é um prazer renovado fazer um programa com você. E também teve um período de tempo que você estava viajando, né? Estava fora. Agora é um homem internacional. Tal. Esse período também não pude estar aqui dividindo a bancada com você. Mas sempre é um prazer enorme, né? Manter nossa amizade e nosso trabalho aqui na TV Com. Muito obrigado, Nelson. E para dividir essa bancada tão democrática, nós temos aqui também a presença, a partir de hoje, será, não sei se vai ser muito meu amigo, depois vocês vão descobrir por quê, né? O Nelson traz aqui um pessoal, né, de outras agremiações, de outros times, mas tudo bem, eu não vou, vou deixar... programa democrático. É democrático, então não posso ficar reclamando. Emerson Schaub, muito obrigado, você que é vice-presidente da Associação Santos Sempre Santos, uma brincadeira aqui, nós estamos aqui, sempre começamos de forma descontraída aqui o nosso programa, é um grande prazer tê-lo aqui, uma boa noite. Boa noite, Manuel, Nelson, telespectadores, um abraço pro Filete. O Filete, o Augusto Capô de Casa, que é meu amigo também. O Augusto que está aí, também um grande abraço, o presidente aqui da nossa emissora. Vamos falar muito do nosso Santos, do meu Santos, do Santos do Nelson e também das coisas da cidade, né? Que isso é claro, o Santos está, claro, aqui cada vez mais... o Santos sempre presente na nossa cidade, claro que sempre traz alegrias, né? Ultimamente nem tanto. Nem tanto, né? Mas é o Santos sempre. É o Santos, né? Então sempre trazendo muitas alegrias para a população, né? Dizem que é sempre bom quando o Santos ganha título, né? Que a cidade fica mais contente. Mais contente, então compactua, apesar de ser corintiano, eu compactuo realmente com isso. Não, eu acho que é assim. Nós temos aqui, né, Nelson, uma coisa, viu, Emerson, uma coisa que do TV Com Debate, ele sempre fala a verdade. Lógico. O nosso pensamento, nós estamos aqui, então eu acho que eu mesmo sendo corintiano, eu acho que é isso mesmo, né? Então um time da cidade, sim, né, claro, quando realmente ganha, quando conquista títulos, é sempre bom para a cidade, né? Então as pessoas ficam... Bom para a imprensa da cidade, bom para o comércio, para tudo. E os olhos se voltam, né? Quando é título nacional, títulos de grande expressão, acaba, claro, os olhos do país ou os olhos de fora. Tudo bem que quando você fala Pelé, não precisa falar muito, mas os olhos do exterior também se voltam aqui para a nossa cidade, né, Nelson? Lógico, eu acho que o que sempre norteou, né, as atividades aqui na TV Com foi o respeito a todas as torcidas de todos os times, até porque é importante, e isso a gente infelizmente de vez em quando vê alguns fatos negativos no esporte nacional, como brigas em campo, etc. E enquanto a gente não mudar essa cultura, isso ainda ocasionalmente vai acontecer, porque na verdade não existe inimigos, né? No momento, há um jogo de futebol entre dois times, há adversários naquele momento, mas temos que ser todos
em apoio ao futebol, em apoio ao esporte, irmãos, né? Não temos que brigar por uma agremiação de futebol. E, como você bem falou, o Santos, com todo respeito às demais torcidas, que a gente sempre coloca essa questão, imprime essa marca de respeito a todas as torcidas, é o time da cidade, né? O time que representa a cidade e que também é importante dentro do cenário nacional, sempre foi um dos 4 grandes times do país, né? E eu acho fundamental a gente estar discutindo a questão do futebol de uma maneira geral e o Santos dentro desse contexto do futebol nacional, né? Emerson, você que é o vice-presidente então da Associação Santos Sempre Santos, gostaria que você explicasse um pouco para o nosso telespectador, para quem não conhece, o que é essa Associação Santos Sempre Santos. Então, em 2010, Manuel, o Santos tinha acabado de ser campeão da Copa do Brasil. E aí eu fui procurado pelo Dr. Amado Silva, que fazia parte da então situação, e não contente com algumas pessoas, que ele via realmente que a situação não iria caminhar bem, apesar dos resultados naquele momento, que foi um time também deixado pela diretoria anterior. Fosse eu, o presidente, o Nelson, ou qualquer um, ia ser campeão do mesmo jeito. Essa é a verdade. Eles não fizeram nada que já não tivesse no script. Eles foram campeão com um time que já estava aí. Eles deram sorte. E bom para o Santos. A gente fica feliz. Mas, infelizmente, a situação hoje interna do Santos, de 3 anos para cá, você tem uma noção. Tínhamos 150 funcionários, eu pude observar em 2009. Hoje chega a 400, na mesma estrutura. Quer dizer, não bateram um prego. Tem a Copa do Mundo e o CT do Santos não se modernizou. Ele era o mais moderno em 2009. Será que é o mais moderno hoje? A gente quer o bem do Santos. Então, o que aconteceu? Eles venderam todos os jogadores, arrecadaram uma fortuna, não preciso nem falar do Neymar. Você pegar desde 2010 até hoje, deve dar um meio bi. Quer dizer, é muito dinheiro para quem não fez nada no patrimônio. Você passa no CT Meninos da Vila, está abandonado. E essa é a verdade. Eu converso com funcionários antigos da Vila Belmiro, todos falam, poxa, é triste ver hoje o Santos, a situação interna. Eu estou acostumado, eu tenho 40 anos de idade e 40 de sócio praticamente. Eu há 25 anos que eu vivo politicamente o Santos. Ajudo. Eu amo o que eu faço e se eu puder sempre dispor o tempo, o Santos sempre vai estar nesse tempo, eu não tenho a dúvida. Sempre que eu puder ajudar, sempre vou estar ajudando. E eu posso dizer, nesses últimos 25 anos, que foi a diretoria que mais falou e a que menos fez. O que ele está falando aqui, o Nelson Emerson, é realmente surpreendente e preocupante, porque já que Santos quer ser uma subsede da Copa, né, que fala que é uma subsede, porque as sedes são onde terão os jogos principais, então nós estamos falando aqui antes de começar que o México possivelmente vem para cá, a Suíça vai pro Guarujá, né, como sede da sua equipe. Então como fica? Se o próprio CT do Santos está não abandonado, mas não tem mais... O CT Meninos da Vila, que é o 2, no Saboá, realmente é visível que está abandonado. O CT Rei Pelé, que fica aqui ao lado, aqui ao lado, a gente não sabe. Infelizmente, eles não deram procedimento, que nem o hotel era para ter aumentado. Não fizeram. Eles realmente não fizeram nenhuma obra. Esse é o problema. Então, perderam tempo. Todos os times pegaram dinheiro do governo, BNDES, cresceram patrimônio, e o Santos. Então, você vê o CT de Cotia do São Paulo, é totalmente com dinheiro público. E dizem que é um CT maravilhoso. As informações que eu tenho, não conheço, mas dizem que é de... Através de incentivo fiscal, o Santos não fez nada. Então, simplesmente eles pegaram, arrecadaram os jogadores, venderam, e com todo respeito, o outro presidente que saiu, que abandonou, é o que falava que o circo, que não sei o quê, e cadê ele? Sumiu. Eu resumo essa gestão para o torcedor entender no 8-0 contra o Barcelona. É ser muito amador, levar o Santos para Barcelona e fazer esse papelão. O Santos tem um nome mundial. Então eu acho que resume aí essa atual gestão. Nelson. Eu acho que
realmente alguns fatos que se somam, né? Quando ele fala num CT abandonado, e não falando a questão específica do Santos Futebol Clube, uma questão do futebol brasileiro, né? Quando o Santos é um dos grandes times que representa o futebol brasileiro, sem dúvida alguma, e a gente pensando no país, né? E o time tendo uma má gestão, porque o que denota nas palavras do Emerson é uma má gestão, né? E má gestão não pode ser compactuada por ninguém, nenhum time deseja isso, nem a torcida de nenhum time. Então, eu quero crer que às vésperas da Copa, com a possibilidade de trazermos aí o México, né, está presente em nossa cidade, que é uma das maiores torcidas que vem ao Brasil, e aí com possibilidade de trazer grandes possibilidades de lucro para a cidade, no sentido de que vai abrigar inúmeros, milhares, mais de 20 mil turistas, né, segundo consta que o México pode trazer para a cidade. Então isso a cidade inteira ganha com isso, o Brasil ganha com isso. A visibilidade da cidade para nós que somos santistas de nascimento, né, independente de time, claro, é extremamente importante. Agora, vai acontecendo uma situação de má gestão justamente num momento das vésperas da Copa do Mundo, vamos receber aqui uma seleção internacional, então isso é extremamente grave, né? Que não poderia estar acontecendo uma situação dessa. Então, eu acho que extrapola a questão de ser torcedor ou não do Santos, né? É uma coisa maior que isso, é uma coisa que envolve a cidade como um todo e o país, porque é um dos times que representa o país. E como o Emerson falou, é inadmissível, acho que nenhum time de futebol em sã consciência venderia o seu melhor jogador para o Barcelona e ia jogar contra esse time e expor o time a um papel ridículo num momento de transição do time. Um vexame internacional, né? Quer dizer, no meu modo de entender, a partir desse fato, toda a diretoria teria que ser retirada da Vila Belmiro de qualquer forma. Não deveria ter continuidade, né? Não deveria ter a possibilidade do presidente ter se ausentado, até colocado por questões de saúde, segundo dizem, né? Mas para ir para Barcelona ele estava ótimo. Ele estava ruim para ir para Catalão, em Goiás, quando o Santos jogou na Copa do Brasil. Agora para Barcelona ele estava perfeitamente... Se recuperou para Barcelona. Completamente. Então, é inadmissível isso, né? Acho que nenhum time admitiria isso. E por que os santistas, ou a cidade, vai admitir uma situação vexatória que inclusive traz uma imagem negativa para a cidade, porque o time também representa a cidade, claro, né? Então esse é um fato grave. Eu acho que a participação do Emerson aqui hoje ela é importante para poder estar colocando isso para a cidade, porque a cidade, independente de ser torcedor ou não do Santos, ela se deve uma satisfação para a cidade de uma imagem negativa que alguns gestores podem trazer para a cidade através do time. Então eu achei oportuno e queria até parabenizar o Emerson, né, nesse trabalho junto a essa associação, por estar tentando remover aquilo de mais negativo que está acontecendo hoje dentro do território santista. Hoje a gente está tentando resgatar as famílias tradicionais do Santos, com os jovens que querem também participar da vida política, da vida social do Santos, que é importante, que é o futuro. A gente tem que reconstruir o Santos. A eleição falta ainda um ano, a gente vai ter que aguentar ainda um ano, isso é do estatuto, tem que respeitar. Só que infelizmente é isso, nós estamos fortalecendo pessoas do bem, que amam o Santos, que nada precisam do Santos, isso que é o mais importante, porque hoje parece que o Santos virou uma prefeitura, um cabide de emprego. Porque o número de funcionários, se não aumentou o patrimônio, é uma vergonha. Então isso me revolta, isso revolta o torcedor, o associado. Então quem é da cidade, é de raiz, eu sou de raiz, minha família, meu pai chegou no Santos em 1957, eu tenho o maior orgulho disso, minha família inteira é associada. Então a gente vive o Santos, respira o Santos. Então como é que eu vou chegar, eu tenho uma filha de 5 anos, como é que eu vou falar para ela que o Santos, ela gosta do Neymar, não está mais no Santos, não está mais no Santos porque eles abaixaram o contrato de 1 ano e praticamente deram o Neymar. Só que aí no balancete do Barcelona sai como 65 milhões a venda do Neymar. E o Santos ficou com quanto? Não contrata nem o porteiro.
para jogar no Santos com o dinheiro que sobrou do Neymar. Mas, desculpe, se no balancete do Barcelona tem um valor e aqui no balancete do Santos, qual é o valor? É diferente. E se for e dentro dessa diferença não cabe aí uma questão jurídica a ser desenvolvida? Porque não é possível. Cadê o conselho? Tem o conselho deliberativo que tem que brigar por isso. Dois balanços diferentes? Tem poucos conselheiros. Eu conheço como um amigo Celso Leite que corre atrás, batalha, quer saber. Agora e o conselho? O conselho, boa parte do conselho é omissa. É uma vergonha, porque já me falaram, isso aí eu não posso comprovar, que tem filhos de conselheiros trabalhando no Santos, familiares. Quer dizer, o Santos está se tornando o quê? Não, Manuel, porque, veja bem, em contabilidade é 1 mais 1 igual a 2. Não pode ter duas contabilidades, né? Sim. Se tem um valor de venda na contabilidade do Barcelona e tem um outro valor de venda na contabilidade do Santos... Qual é a mágica, né? É claro. Não existe isso, né? Alguma coisa tem que ser feita aí. Então isso está comprovando, no mínimo, essa diretoria é amadora. Isso aí isso é fato. Por tudo que eles fizeram com o Santos... Principalmente, as coisas aconteceram que assim, quando eles pegaram o time montado em 2010, foram campeão em 2010 e 2011. Quando eles venderam todo mundo e tiveram que montar time, você viu o que aconteceu. Não conseguem montar time, são amadores. Hoje o Santos não tem credibilidade perante os jogadores e empresários. Os empresários de futebol não querem pôr jogador no Santos, porque eles não cumprem. O Santos teve jogador... que era 80% do empresário, 90% e 10%, 15% para o Santos, a vergonha, o Santos tem que ter a maior parte do jogador, ou o Santos ou qualquer time, não pode se expor e deixar o empresário mandar dentro da entidade. Como é que pode pôr jogador no Santos ter 85% e o Santos 15% numa venda? Isso não existe, pô. Isso é uma vergonha. Isso é lamentável. E esse pessoal de São Paulo veio, falou, disse, aconteceu, e tá aí o que aconteceu. E Emerson, mas quando você tem uma negociação, né, internacional ou nacional, não tem uma publicação da FIFA que diz qual foi o valor dessa negociação? Então, a verdade verdadeira, a gente está tentando, tem pessoas em Barcelona tentando realmente ver, porque o dinheiro... Entender. Alguma coisa aconteceu. Porque se o Barcelona diz que é 65 milhões de euros e o Santos diz outro valor bem abaixo, cadê a diferença? Cadê o patrimônio para eles falarem, não, o Santos investiu. A Vila Belmiro hoje é a nossa casa, é o carro-chefe do Santos. Devia estar bonita, reformada. Até o América de Minas hoje está reformado. Tem uma arena para 23 mil pessoas. E o Santos? E muito bonita, disso. Muito bonita. Eu fui no Maracanã Novo também. Eu fui ver Santos e Fluminense. Também tá... Tá muito bonito. E a Vila Belmiro? Quer dizer, todo mundo reformou estádios ou construiu. Eu vou muito à Federação Paulista de Futebol e eu passo sempre perto do estádio do Palmeiras, que está ficando muito bonito. Não, dizem que está ficando realmente, está ficando maravilhoso. E a Vila Belmiro? Como é que tá? Tá igual. Vai passar o Bull da Copa do Mundo? Quando que a gente vai reformar a Vila Belmiro? Eu acredito, se me permite, que a próxima diretoria do Santos vai ter que analisar essa contabilidade, né? E você, como advogado, pode nos dizer com tranquilidade que, analisada a contabilidade, aí uma ação, uma possível ação para poder resgatar esses valores que são desconhecidos. Não, né? O Santos... Eu acho que para o bem da cidade do Santos, essa diretoria tem que sair o ano que vem, não tenha nem dúvida. A partir do momento que a próxima diretoria assumir, tem que realmente investigar aonde foi parar o dinheiro, porque não é possível. Eles não fizeram nada e o Santos está sem dinheiro para contratar jogador. Aí contratam Everton, contratam Bill para jogar no Santos. Eu lembro dele no Corinthians, é um jogador realmente que nada contra. Você vê hoje o Santos, o time é cansado. Eu vi o último jogo contra o Vitória. Com certeza. Os jogadores estão cansados, não dá para entender. Um jogador com 19 anos, 20 anos não corre. Nem isso. É o mínimo. Você está usando a camisa do Santos. E Emerson, até fazendo um paralelo quando a gente fala da Copa, existe uma interlocução, apesar da administração ser do jeito que você está nos falando,
existe uma interlocução da gestão do Santos com a gestão municipal, com a prefeitura? Porque eu acho que já que está vindo o Santos quer ser uma sede, eu acho que as duas gestões deveriam conversar para ver o que pode ser de melhor para a cidade. Em 2011, se não me engano, eu fui até em 2 reuniões, só fui sem ser convidado, eu fui, que foi até na Arena Santos, entre a prefeitura e o Santos, e algumas entidades que estavam cuidando da subsede. Mas hoje eu realmente não sei como é que está isso. Eu sei que em 2011 teve, eu acompanhei, eu fui, vi. Mas eu acho que da parte da prefeitura deve estar tudo correto. Eu só fico triste porque o CT do Santos podia estar bem mais moderno. Existe um projeto de aumentar o hotel do Santos, que eles não fizeram nada. Que se tinha um momento realmente de investir e reformar o patrimônio, seria esse momento da Copa do Mundo. Até porque, se uma seleção estrangeira vier a Santos, o que vai ser apresentado para essa seleção? Se tiver nessas condições que você está falando, vai se apresentar para a seleção do México o time da cidade na situação que está, o CT do jeito que está, a apresentação, né, o México, se vier a Santos, vai querer conhecer a cidade, a estrutura da cidade, o time de futebol da cidade. Não, eu imagino isso faz parte do turismo da cidade. Que, Nelson, o CT, eles devem dar uma maquiagem, simplesmente uma maquiagem, para deixar bonitinho, mas eles perderam a oportunidade de aumentar o CT no sentido de patrimônio, de valorizar o patrimônio do Santos. Não teve investimento. Não teve. A Vila Belmiro mesmo, não podia estar uma arena bonita, no local, não dá, dá sim, aumenta, pelo menos para 20 mil pessoas, arruma, deixa bonita, vai receber uma seleção, vai passar para o mundo todo, é o time do Rei Pelé, entendeu, de Neymar, de Robinho. Mas Nelson, dentro da questão municipal, né, da prefeitura, da legislação, não existe, por exemplo, a formatação de um projeto, né, para que se possa fazer essas obras, com incentivo, por exemplo, de um recolhimento de um ISS, né, que você crie mecanismos para que quem, claro, queira colaborar, que tenha o recolhimento do ISS ou do ICMS, se pode transferir, porque o ISS eu estou falando que é municipal, né? O ISS, então... O ICMS já seria estadual, isso, né? O ISS que é municipal, se não poderia fazer, então, ao invés de estar entrando nos cofres públicos, é claro que aí você teria o empresário, né, que gostaria, por exemplo, eu sou empresário, por exemplo, você... Mas Manuel, se tivesse que investir para a Copa do Mundo, já tinha que ter feito. Acontecido, né? Em 2010 para 2011, já tinha que estar construindo, reformando a Vila Belmiro, o CT dando uma maior estrutura ao CT. O CT é muito bonito, só que podia estar muito melhor. E esse momento, que é o dinheiro que estão gastando para a Copa do Mundo, e o Santos não está aproveitando. Então, e a preocupação não é só essa, porque se de repente vem a seleção mexicana, ou vem os dirigentes da seleção mexicana aqui em Santos, de uma hora pode falar assim, olha... Eles já vieram aqui no... Eles vêm sempre ver a condição total do... Mas é isso que eu quero chegar. Ele vai vir aqui e falar assim, pô, mas o CT está dessa forma, ou até, de repente, pode chegar e falar assim, olha, infelizmente o México não pode ficar aqui, não pode acontecer isso? Não, eu acho que o Santos tem condição, o CT do Santos tem condição. Só que é o que eu estou falando, ele podia estar muito melhor. E não só o CT, como a própria Vila. A Vila Belmiro. Sim. A Vila Belmiro, o gramado ficou 13 anos com o mesmo... De repente, em 3 anos, eles trocaram já umas 3 vezes. O Samir, arrumou o gramado da Vila, ficou impecável. Ficou do Samir até 2009 impecável. De repente, eles reformam um ano, reformam de novo, e nunca fica perfeito. Eu queria saber qual é a mágica disso. Eu não tenho dúvida naquilo que você estava comentando, Manuel. Eu não tenho dúvida que o prefeito de Santos tem o maior interesse. E o Paulinho é torcedor do Santos, uma pessoa do bem e que ama a cidade, eu não tenho dúvida. Ele tem o maior interesse, até independente de ser torcedor do Santos, mas como gestor público da cidade, o maior interesse, porque todo o comércio da cidade de Santos tem o maior interesse, né? Todos os hotéis, enfim... O que nós temos de estrutura de turismo na cidade tem um interesse absoluto de
trazer essa seleção mexicana para cá, ou qualquer outra que pudesse vir, mas no caso é o que está mais possível de vir, e tenho certeza que a prefeitura está disposta, mas a diretoria do Santos tem que estar aí caminhando junto, né? Porque eu não sei, pode até ser que exista possibilidades em relação ao ISS, mas eu acho que não seria nem necessário, porque os investimentos privados que podem ser atraídos nesse contexto são públicos e notórios, né? Há um interesse dos empresários de uma maneira geral em estar investindo numa situação como essa, junto com a marca do time e a marca da cidade de Santos, dentro de um contexto nacional. Então é uma coisa muito maior que o Santos Futebol Clube, independente de sermos torcedores ou não, mas é muito maior, de um interesse financeiro para a cidade preponderante. É por isso que essa discussão hoje aqui na mesa, ela traz esse gancho importante, que é o desenvolvimento da cidade. Eu até, no ano passado, tive essa oportunidade de participar do processo eleitoral, e o meu projeto de desenvolvimento para Santos era todo ele baseado no turismo da cidade. Por isso me salta aos olhos essa questão que nós estamos discutindo aqui como de fundamental importância dentro de uma visão de desenvolvimento sustentável. E o turista que vem para cá vem dentro desse contexto e o turismo ele serve a cidade dentro desse conceito de desenvolvimento sustentável. Por isso que esse assunto extrapola as questões de ser torcedor ou não, de um time da cidade ou não. Mas é um projeto que, de cunho, numa relação com o que vai acontecer no país, é de cunho nacional. E nós estaríamos colocando a nossa cidade dentro desse contexto. Quer dizer, então não pode haver falta de diálogo entre a diretoria do time e a prefeitura de Santos. Eu espero que esteja tudo correto. Realmente essa informação atualmente eu não tenho. Mas é o que eu falo, no patrimônio, hoje não dá mais tempo. Quem fez começou a negociar em 2010. Hoje você vê, os estádios estão praticamente prontos e a Vila Belmiro ficou para trás, infelizmente. Que é um templo, pô, se tem algum estádio que realmente tinha que ser reformado, é o estádio onde jogou o maior time de todos os tempos, né? Isso aí. Bem, nós temos que fazer um pequeno intervalo. Na volta, passo para vocês, telespectadores, aqui com seus comentários e também, claro, a participação. Deixo aqui um espaço para vocês. Liguem para nós agora na hora do break. Fique aí, é um minutinho que nós já voltamos. Todos os dias aqui na TV Com, a partir da meia-noite, o jornalista Pedro Alcântara leva até você as festas mais badaladas da Baixada Santista e Grande São Paulo. Eventos culturais e artísticos em entrevistas descontraídas e inteligentes. Oferecimento de Fratelli Fato, Rua Tolentino Filgueiras, 77, Santos. E WhatsApp Santos, há 10 anos formando craques no inglês, no Gonzaga, Ponta da Praia e agora também em São Vicente. Oficina Frota Vento conta com uma infraestrutura totalmente automatizada e com o que há de mais moderno em equipamentos e tecnologia, com serviços de funilaria, repintura, mecânica e eletricidade, além de oferecer diversos modelos de carros antigos para aluguel. Oficina Frota Vento, localizada na Rua João Éboli, 57 em Santos. Telefone 3223-2969 ou 3221-4853. Oficina Frota Vento. Alô, alô, nação santista, não há distância que nos separe. Tradição é tradição, os bons tempos estão de volta. De segunda a sexta, Radar Esportivo aqui na sua TV Com, ao vivo da meio-dia a 13h e com a representação a partir das 22 horas. É o tricampeão da Baixada aqui no seu canal 11 da NET. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Amigos, a coletividade luso-brasileira foi presenteada agora com a apresentação de Portugal e sua gente, também em São Vicente e na Praia Grande. Não percam. Sábado, 20 horas, domingo, 19 horas e quarta-feira às 20 horas. Não percam.
Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. APAE, educando cidadãos. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Estamos no canal 11 no sistema digital e canal 18 analógico, transmitindo pela net para as cidades de Santos, São Vicente e Praia Grande, atingindo mais de 150 mil assinantes. Em nosso site você acessa a TV Online, que em conjunto com as mídias sociais auxiliam na divulgação da nossa programação. Segundo pesquisa do Instituto IPAT, somos a segunda emissora local mais assistida na Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. Nossa programação conta com os mais variados conteúdos, formando uma grade com quase 50 programas. TV Com, sempre com você. Estamos de volta com o TV Com Debate nesta noite de quinta-feira, dia 21 de novembro de 2013, com a presença aqui do nosso amigo Nelson Rodrigues e também agora do nosso novo amigo aqui, o Emerson Schauber. Emerson, então nós estamos conversando aqui dessa problemática toda aí do Santos, né, do CT, da Copa. O Santos está muito endividado, né? Assim, claro que não em números reais, mas até onde você tem eu vou dizer assim, no jornal A Tribuna de 2010, em janeiro de 2010, quando a atual gestão assumiu, eles falaram que o antigo presidente deixou uma dívida de 77 milhões, sendo que a maioria dessa dívida era com governo, coisa que vinha dos anos até 60. Um ano depois, em 2011, o mesmo jornal A Tribuna, ele publicou o Luiz Álvaro, que era o presidente do Santos, falando que a dívida chegava em 210 milhões de reais. Quer dizer, em um ano ela foi de 77 para 210. Você imagina hoje, que já se passaram mais de 2 anos. Nelson, Então por aí você já mais ou menos vê a situação. Sendo que hoje foi muito melhor a arrecadação na parte de TV, aumentou os valores, quer dizer, não devia nem ter dívida, e a dívida só aumentou. E não fizeram nada no patrimônio, quer dizer, qual é a matemática? Eu acho que não só isso que você falou, porque aquele triplicou uma dívida em um ano, quer dizer, uma gestão interessante, triplicar em um ano por 3 vezes, mais ou menos, mas não só isso, eu me lembro muito bem, através dos meios de comunicação, quando da campanha eleitoral do time, que essa gestão anunciou que traria 40 milhões de investimentos para o Santos, não é verdade isso? É verdade. E onde está esses 40 milhões até hoje? Até hoje não chegou. Quer dizer, além de não ter vindo os 40 milhões, triplicou a dívida aqui naquele período de um ano por 3 vezes e, quiçá, agora, a quantas vezes está multiplicada essa dívida? Então, na verdade, a gente é Santos. Então, a gente quer o melhor do Santos, independente de quem é presidente. Sim. A gente não quer saber quem é o presidente, a gente quer o melhor para o Santos. E hoje a situação é negativa.
Hoje o torcedor associado, ele começou a enxergar, eu acho que em 2012, ano passado, e hoje realmente a situação é tanto que eles não vão jogar mais esse ano na Vila Belmiro. Tiraram o jogo daqui, por que tiraram? Aí ele joga em São Paulo a R$1, R$2. Isso é ruim para a cidade, é ruim para a imagem da cidade. Eu acho que isso não poderá continuar diante dos malefícios e diante da Copa do Mundo, né? E Nelson, você estava falando da questão do turismo, né? Falando a questão até da Copa do Mundo. Eu vi uma notícia, aí você pode estar mais por dentro, que o Santos está perdendo um pouco a vocação turística e vindo mais para o business, né? Justamente por toda essa questão que nós sempre discutimos aqui da Petrobras. Então, de repente, nossa cidade, até os cidadãos da nossa cidade estão voltados para essa questão de business, de Petrobras, e está esquecendo aí a Copa do Mundo, que está há 7 meses, né, de acontecer. Nós temos a Petrobras que só daqui a 10 anos se aparecer o petróleo do pré-sal. Então acho que está na hora de ter ou demorou demais para ter um olhar um pouco diferente sobre essa questão e até sobre a preparação da própria cidade para a Copa do Mundo. Eu concordo com essa tese, até porque não podemos aguardar até 2020 para ter os benefícios do pré-sal, né? Nós estamos em 2013, então não podemos nem isso, nem aguardar 2020 e nem abdicar da vocação natural da nossa cidade, que é o turismo, né? Não só pelas praias, mas por uma questão da história da cidade, que é a história do país, que está dentro dessa cidade, que não podemos esquecer que nessa ilha é que o Brasil nasceu, na ilha de São Vicente, onde está inserido as duas cidades de Santos e São Vicente. Então, pelo turismo, pela história do país, né, encerrado dentro dessa ilha, pela questão da vocação natural, da Serra do Mar, das praias, enfim, por tudo isso, a gente não pode substituir uma coisa pela outra. Eu acho que a gente tem que agregar o valor, né? Mas também não podemos esperar esse valor de 2020 ligado ao pré-sal, que já trouxe inúmeros malefícios às cidades, do ponto de vista apenas de se trabalhar com expectativa e não com a realidade, né? Deixar uma coisa pela outra. Então a gente tem que caminhar junto, investir no turismo da cidade, porque é um turismo que traz benefícios financeiros para toda a coletividade empresarial e a população de uma maneira geral, e tudo isso. E o time que estava sendo colocado aqui está dentro desse contexto. Claro. Né? Então a gente não pode ter outro tipo de política na cidade que não seja aquela que agregue todos os benefícios em torno de um desenvolvimento que, no meu viés, teria que ser sustentável, e a indústria do turismo é uma indústria que traz esses benefícios, né? E que a gente tem que investir muito nisso, porque não podemos esquecer que gestões passadas, governos passados, a Secretaria do Turismo, o turismo da cidade sempre foi anacrônico, né? E o que nós teremos que ter aqui? Trazer o mesmo modelo de turismo profissional, Emerson e telespectador, Manuel, o mesmo turismo profissional praticado no palco europeu, que lá a grande indústria do turismo sustenta grandes países europeus. E nós podemos fazer a mesma coisa aqui, e nós temos todas as pré-condições estabelecidas aqui. Agora, não pensar isso, não fazer isso, não desenvolver isso, desculpe, mas acho que é uma burrice administrativa não caminhar nesse sentido. E eu tenho aí esperança de que o atual prefeito, que é jovem, né, tenha aí essa visão, né, e que nós e todo mundo que estiver imbuído no desenvolvimento da cidade está aí para colaborar nesse sentido, né? Porque todos nós queremos o bem da cidade, independente de cor partidária, independente de time, etc. Tem uma coisa em comum entre nós: somos santistas e queremos o bem da cidade para que a gente possa viver bem com as nossas famílias na cidade. Nós somos bairristas, né? Também. Somos bairristas. Sim, verdade. Não há nada de errado em ser bairrista, né? É amar a cidade. Dizem que acima de qualquer coisa. Não tem dúvida. Dizem que o parisiense e outras cidades do mundo, os moradores também são bairristas. Então não é nada de errado. Você está defendendo o seu território, a sua região, a sua família, né? As pessoas com quem você tem os seus ideais, enfim, vive em sociedade. Então não tem nada de errado nisso. Acho que é até positivo do meu modo de entender. Então acho que é isso que eu queria colocar para você. Eu acho que é tudo agregar valor em torno desses objetivos. E até quando você falou da questão do turismo e usar o próprio Santos Futebol Clube, eu sei que, eu vou até depois perguntar, vou
falar aqui, Emerson, vou até perguntar para você como é que funciona aqui em Santos. Por exemplo, quando você vai para algumas cidades onde tem grandes times, como o Santos, né? Então eu fui para Barcelona, fui conhecer o Camp Nou, eu fui lá para Londres, fui conhecer o estádio do Chelsea. Então assim, você vai, é um programa maravilhoso, né? Então você vai, você conhece o vestiário, então tem lá as brincadeiras, você vai para dentro de campo, claro, não entra no gramado, mas você vai e conta a história, você passa ali no hall dos troféus. Eu sei que os clubes brasileiros têm isso aqui, só que lá fora passam milhões de pessoas por ano. Como é que funciona essa questão aqui na Vila Belmiro? Tem toda essa programação como tem lá fora, que você visita os vestiários, você visita a sala de imprensa, que é um local muito interessante também. Como é que funciona aqui? O Santos tem o Memorial das Conquistas, desde, se não me engano, 2004. E realmente é muito bonito. Merece até aumentar, porque o Santos tem uma história. Se tem algum time no mundo que tem uma história, é o Santos. Com todo respeito aos demais, o Santos realmente tem uma história maravilhosa. É o único time no mundo que tem mais de 10 mil gols, já está chegando em 12 mil. Só pouca gente sabe. Eu realmente não sabia desse dado. Então realmente o Santos tem um Memorial da Conquista muito bonito, que também foi feito pela diretoria anterior, que essa diretoria ter aumentado, melhorado, mas também não fizeram. É isso que a gente fica triste. Por isso que eu falo, hoje a gente está unindo as pessoas de bem, que amam o Santos, que são tradicionais na cidade, tem raiz na cidade. Você sabe o endereço de cada uma delas. E é isso que a gente quer realmente fazer, e estamos fazendo, para fazer o Santos realmente entrar na pluma de novo. A reconstrução do Santos. Que o Santos precisa entrar num momento de vanguarda, que hoje não está. Hoje o Santos está estagnado e o Santos não pode ficar assim. Não é só isso, Emerson. Nós temos aí os exemplos: Corinthians, 2 vezes o Palmeiras, o Vasco, má administração, 2ª divisão. Sim. Não, mas isso aí o Santos... Eu não tô falando que vocês vão para a 2ª divisão. Eu só tô assim falando para qualquer não tem time dúvida. Ocorre. Mas o Santos é abençoado e isso não vai acontecer com a gente, você pode ter certeza. Não, eu espero que não aconteça, mas má administração leva, infelizmente, para problemas. Não tem dúvida. Mas pior que essa administração fez com o Santos... E o Santos não caiu. Não caiu, então a gente é incaível, não tenha dúvida. E o Filete, falando no Filete... Eduardo Filete, um grande abraço, obrigado pela sua participação. Parabéns, abraço para o Manuel, Nelson e para o Emerson. Concordo com os comentários. A Prefeitura de Santos está ajudando para que tenhamos a seleção do México ou até mais uma seleção em Santos. É uma pena que o nosso CT não tenha sido ampliado. Quando eu estive na Espanha, constatei em visita ao clube do Barcelona que o craque Neymar foi vendido por 75 milhões de euros. Patrimônio do clube, mas aqui na Vila Belmiro falou em números mais baixos. Aí ele pergunta o que realmente aconteceu. Então o Filete disse que foi lá, o Filete que está sempre lá em Barcelona, né, passeando. Filete, estou brincando, brincadeira. Então ele fala até em 75 milhões aqui, Emerson, até 10 milhões aí. Independente do valor, do valor, o que importa é que o Santos ficou praticamente sem nada. Ficou sem o jogador, abaixaram o contrato dele de 1 ano, que eu não entendi o porquê abaixaram. Porque se fosse para o Santos receber o que recebeu, é melhor cumprir o contrato. Não ganhar nada, mas pelo menos ficava o jogador. A história foi essa, né? Se ele ficasse mais 1 ano... Eu não sei que conta foi essa, que matemática foi essa que ficasse sem nada se ficasse mais 1 ano. Mas era melhor que ele ficasse até 2015. Porque você tinha entrada de valores de propaganda. Porque hoje o Santos ficou sem o dinheiro, sem o jogador, não fizeram nada no patrimônio, a administração é uma vergonha, o número de funcionários é uma vergonha. O que tem hoje de bom no Santos é o nosso amor pelo Santos, eterno. Sem contar o fato de ter um jogador na seleção brasileira, do time na seleção brasileira. Numa Copa do Mundo na nossa casa. Então o prejuízo é grande. Não, porque por isso que eu estou falando, você tem um retorno, você pode não ter o retorno da venda, mas você tem um retorno de venda de camiseta, você usa a imagem do jogador, claro, para você poder ter esses valores em caixa. Paulo Sérgio do Boqueirão, Paulo Sérgio, um grande abraço, obrigado
pela sua participação. O Paulo Sérgio é assíduo, sempre participando aqui do TV Com Debate. E vai falar aqui do assunto interessante, até tem também a ver com a questão da Copa aqui, Nelson e Emerson. Mais uma vez voltamos ao VLT. Falo que vai ser inaugurado no primeiro semestre de 2014. Minha curiosidade é sobre o trajeto na Avenida Conselheiro Nébias, tanto na curva da Francisco Glicério, como na chegada da Rua Bittencourt, onde nada foi iniciado. Nelson, então a questão até do VLT é uma questão até para a própria Copa, né? Porque você, já que dizem que o VLT é um transporte de massa que vai ajudar no trânsito, que vai ajudar no transporte das pessoas, então tem que ficar pronto antes da Copa do Mundo, né? Não, sem dúvida, teria, né? E eu acho assim, tem uma coisa, viu, Manuel, Emerson e telespectador, nem tudo é uma maravilha, né? E nós temos um aspecto aqui da cidade, de alguns setores organizados da cidade, que faz interface com outras áreas de governo estadual e federal, que não ouve a cidade da maneira correta, né? Você bem falou isso, que o santista é bairrista, ele gosta de participar, ele gosta de ser ouvido, a cidade é nossa, nós pagamos os impostos aqui e a gente tem direito de opinar. E para isso você tem que criar as condições para que isso ocorra, né? As condições políticas para que isso ocorra. Ou seja, através de uma audiência pública, ou mesmo nessas audiências de bairro e tal, mas tentar caminhar qualquer projeto de acordo, não com a vontade de setores apenas governamentais, mas levar em consideração real do cidadão. Que é quem vai usar o serviço. Quem é que paga a conta é o cidadão. Ele que paga e ele que vai usar. E o que acontece? Às vezes os tecnocratas, por uma questão de vaidade ou por uma questão de um gerenciamento político de momento, acaba tendenciando alguns projetos que não vai de encontro à vontade da população. E aí cria-se essas polêmicas na cidade que não necessariamente poderiam existir se as coisas tivessem essa condição que eu estou lhe colocando agora, né? Então, falta esse aprimoramento, e eu espero que os gestores da cidade, o prefeito, e o nosso programa é gravado, né, pelos meios de comunicação, outros meios aqui da nossa cidade, até para... Muitas sugestões aqui nesse programa, viu, Emerson, têm sido desenvolvidas aí na cidade através desse programa, né? A gente tem visto isso acontecer. Mas a gente faz isso com orgulho, mas também com despreendimento, porque a gente quer o benefício da cidade, né? E dentro desse contexto todo que a gente está falando. Então, esse projeto, como o do túnel e outros projetos que mexem com o desenvolvimento da cidade, que também poderiam estar desaguando nessa Copa do Mundo, né, de uma maneira adequada, né, sem traumas, sem polêmicas que não levam a nada, colaborariam inclusive com a Copa, com a vinda de seleções, com a questão do Santos que você colocou, enfim, essa conjugação de esforços em benefício da cidade. Então tem alguns setores aqui, Emerson, que parece que trabalham contra essa galvanização de interesses de uma maneira correta. Sempre puxam para cá, para lá. Eu não sei onde está o cerne desse problema, mas um dia a gente vai conhecer. Com certeza. O Cosme da Areia Branca. Cosme, um grande abraço também aqui. O nosso telespectador assíduo. Ele faz uma pergunta sobre a questão do nosso Brasil e a questão do Santos também. Primeiro, questão é da política. Qual a diferença de um trabalhador que vai em uma perícia do INSS com problemas cardíacos, onde ele fez uma cirurgia, entre o José Genuíno? Ele está perguntando qual é a diferença entre um trabalhador numa perícia e o José Genuíno. E outra, o Santos Futebol Clube está nessa situação, pois é só saber quem é o presidente e o vice, porque eles só gostam de dinheiro. Eu vou passar para você do Genuíno e para o Emerson eu vou passar para o presidente e vice-presidente. Né? Eu acho que a questão do Genuíno, quando eu vejo a Angela Merkel, da Alemanha, andar de metrô, quando eu via o primeiro-ministro da Suécia andar de bicicleta até o local de trabalho dele, eu vejo o quanto a gente ainda tem que crescer
enquanto cidadania brasileira, né? O quanto falta ainda para isso do ponto de vista da cultura, né? Porque o que vale nas pessoas é o que elas têm dentro de si, né? Aquilo que elas conseguiram se desenvolver no seu software, né? É cultura, é aprendizado, enfim, o que ela somou, e não aquilo que ela tem como elementos materiais para apresentar para a sociedade e ser valorizada por esses bens materiais. Porque esses bens materiais, o que antecede isso é o valor agregado do conhecimento, que gera condições para você obter bens materiais, e não ao contrário. Então a gente vê aqui uma distorção de valores que acaba acontecendo isso, que é a indignação do povo de ver determinados parlamentares quererem ser melhor do que o povo e terem melhor atendimento com o povo. Enquanto eles estão lá legislando, em vez de transformar o SUS brasileiro nas mesmas condições do SUS da Inglaterra, né, que é o melhor sistema público de saúde do Ocidente, não. E aí a gente vê presidentes, ministros se tratarem nos melhores hospitais do Brasil. Emerson, a questão é que está falando, o nosso telespectador falando que essa diretoria atual é só dinheiro. Então, eu resumo essa diretoria atual com uma palavra só: transparência. Nenhuma. Infelizmente não é só no Santos, viu? Transparência está faltando, Emerson, em muitos locais e muitas gestões por todo o Brasil. Infelizmente, nosso programa está acabando. Nelson, mais uma vez, um grande prazer tê-lo aqui conosco. Quando estamos aqui conversando, o tempo passa rápido demais. É muito rápido, 1 hora é muito pouco. É muito né? pouco. Porque é um assunto candente. A gente sempre aqui tem um prazer enorme de estar participando do programa. Eu quero deixar um grande boa noite para o telespectador do TV Com, a você, Manuel, a você, Emerson, obrigado pela participação junto com você nesse programa, a toda a equipe técnica, uma boa noite e até a próxima. Emerson, foi um grande prazer tê-lo aqui. Com certeza você voltará para falar um pouco mais sobre o Santos, também para falar da Copa do Mundo aí que está se aproximando e alguma novidade positiva para a nossa cidade. O prazer foi meu, Manuel, Nelson, telespectador. E o que a gente espera é um Santos sempre forte e buscando títulos e revelando jogadores, que o Santos é a base. Sempre foi, são 100 anos de história e mesmo com esse tipo de administração, não tenho dúvida que o Santos vai se reerguer e vamos reconstruir o Santos por uma vida, realmente vamos falar a palavra certa, um time de vanguarda, que é o que o Santos e a cidade sempre merecem. É isso aí. E a você, telespectador, muito obrigado pela sua audiência. Deixo aqui meu grande abraço. E amanhã sou eu que estarei aqui, hein? Eu ao vivo estarei aqui com vocês, né? Eu andei faltando aí por algumas questões de viagem, problemas na Ecovias, né? Que amanhã eu vou destilar alguns probleminhas nas estradas aí que eu acabei indo viajar, mas isso eu deixo para amanhã. Então, novamente deixo aqui meu grande abraço e até amanhã com mais um TV Com Debate.